Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. As luzes fluorescentes piscavam levemente, criando sombras dançantes nos corredores vazios. Laura, uma enfermeira recém-formada, ajeitava seu uniforme enquanto olhava para o relógio. Eram 23h45 e o plantão noturno no Memorial Ashworth acabara de começar. Você se acostuma, disseram a ela no primeiro dia. Aqui é tranquilo, mas às vezes, é melhor você não andar sozinha pelos corredores do setor oeste. Aquela frase ecoava em sua mente. Por que o setor oeste era evitado? Ninguém nunca explicava diretamente, apenas davam risadinhas nervosas ou mudavam de assunto. O hospital tinha uma reputação estranha na cidade. Muitos o consideravam uma última opção, o lugar onde as pessoas iam quando não havia mais esperanças. O fato de estar localizado em uma colina afastada apenas reforçava essa aura de isolamento e mistério. Laura tentava ignorar os rumores enquanto fazia sua ronda. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som dos monitores cardíacos e pelo zumbido leve das lâmpadas. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Ao passar pelo corredor principal, ela ouviu um som fraco. Era um sussurro, ou talvez apenas o vento. Parou e olhou ao redor. Nada. Só o vazio das paredes brancas e a fila interminável de portas. Mas então, de uma das salas fechadas, veio um som distinto. O choro de uma criança. Laura congelou no lugar. O choro era baixo, como se estivesse vindo de um lugar distante, mas era impossível ignorá-lo. O som parecia vir da sala 305, um quarto que ela sabia estar desocupado. Deve ser um paciente perdido, pensou, tentando racionalizar. Mas a lógica não ajudava a acalmar o arrepio que corria pela espinha. Ela respirou fundo, segurando firme o tablet com a lista de pacientes, e caminhou na direção do som. O corredor parecia mais frio conforme ela se aproximava, e o ar estava pesado, quase sufocante. Ao alcançar a porta da sala 305, o choro cessou abruptamente. Laura parou hesitante e pressionou a orelha contra a madeira. Nada. Apenas o silêncio ensurdecedor. Ela girou a maçaneta com cuidado e entrou. A sala estava como deveria, vazia. A cama impecavelmente arrumada, os monitores desligados. Não havia sinal de ninguém. Mas algo estava errado. O ar dentro do quarto parecia mais frio do que no corredor, e um leve odor metálico impregnava o ambiente, como ferro ou sangue. Enquanto olhava ao redor, os cabelos na nuca de Laura se arrepiaram. Havia algo refletido no vidro da janela. Uma sombra. Ela virou rapidamente, mas a sala estava deserta. Seu coração disparou, e ela apertou o tablet contra o peito, tentando afastar a sensação de estar sendo observada. É só a minha imaginação, murmurou para si mesma. Mas quando deu um passo para sair, ouviu novamente o som. Desta vez, não era um choro, mas um sussurro. Ajude-me. Laura girou nos calcanhares, procurando a origem da voz. Quem está aí? Sua voz saiu mais trêmula do que pretendia. Nenhuma resposta. Ela saiu da sala apressadamente, fechando a porta atrás de si, mas o som parecia segui-la. Passos leves, quase inaudíveis, ecoavam atrás dela no corredor. De repente, as luzes piscaram violentamente e se apagaram. O corredor foi engolido pela escuridão. Ela tentou ligar a lanterna do tablet, mas a tela estava apagada, como se a bateria tivesse sido drenada instantaneamente. Laura estava cercada por sombras. Então sentiu algo. Uma mão gélida tocando seu ombro. Laura acordou com um sobressalto, o rosto úmido de suor. Ela estava na sala dos funcionários, com as luzes acesas e um cobertor sobre os ombros. Foi um sonho? Pensou, embora tudo parecesse terrivelmente real. Você está bem? Perguntou Marisa, uma enfermeira mais velha entrando com uma xícara de café. Eu acho que sim. O que aconteceu? Você desmaiou no corredor. O segurança te encontrou perto da sala 305. Não deveria estar lá. Ninguém deveria. Por que não? Laura perguntou, sua voz falhando um pouco. Marisa hesitou, olhando ao redor como se estivesse certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo. Aquela sala, algo aconteceu ali. Faz anos, mas ainda parece errado. Errado como? Não conte isso para ninguém, mas há 12 anos houve um acidente aqui. Um incêndio no andar oeste. Uma ala inteira foi fechada depois disso. A sala 305 era parte dessa ala. Desde então, coisas estranhas acontecem ali. Laura sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que exatamente aconteceu com as pessoas durante o incêndio? Os registros dizem que ninguém sobreviveu.
Mas há rumores de que algumas das vítimas nunca foram encontradas. Dizem que as paredes ainda guardam o que restou delas. Laura tentou racionalizar novamente. Isso é só uma lenda urbana, certo? Marisa apenas deu de ombros, mas seu rosto estava pálido. Na noite seguinte, Laura decidiu que precisava investigar. Ela não era do tipo que se deixava intimidar por boatos. Equipou-se com uma lanterna e voltou ao corredor do setor oeste. A atmosfera parecia ainda mais opressiva do que antes, e o silêncio era cortante. Quando chegou à porta da sala 305, algo no chão chamou sua atenção. Pegadas molhadas. Elas vinham de dentro da sala. Com a lanterna tremendo em sua mão, ela abriu a porta novamente. A cama agora estava desfeita, os lençóis rasgados, como se algo tivesse lutado ali. No canto da sala, algo se movia. Uma figura indistinta, contorcida, presa entre as sombras e a luz. Laura tentou falar, mas sua voz não saiu. A figura virou lentamente a cabeça na direção dela, revelando um rosto que parecia ser feito de várias faces, misturadas em um grotesco mosaico de agonia. "Você veio me ajudar", disse a voz, um eco gutural que parecia vir de todos os cantos da sala. Laura deu um passo para trás, mas a porta atrás dela se fechou sozinha, prendendo-a ali. Laura pressionou as costas contra a porta, o coração martelando no peito. A figura à sua frente continuava a se mover de forma errática, como se o próprio ar ao redor dela estivesse distorcido. "Quem é você? O que quer de mim?" Laura finalmente conseguiu balbuciar. Eu não sei." A voz, agora fragmentada e carregada de sofrimento, parecia vir tanto da figura quanto do próprio ambiente. "Eles me deixaram aqui, para morrer, para esquecer." "Quem deixou você aqui?" Laura perguntou, sua voz ainda trêmula, mas agora com uma ponta de curiosidade. A figura começou a se arrastar para mais perto, o som de algo molhado ressoando pelo chão. Laura queria correr, mas seus pés estavam paralisados pelo medo. Os doutores, eles experimentaram, abriram portas que nunca deveriam. Eu era só uma, mas agora somos muitos. Antes que Laura pudesse entender, a figura avançou rapidamente e as luzes da lanterna começaram a piscar. De repente ela estava em outro lugar. O quarto desapareceu. Laura se viu em um corredor muito mais estreito, as paredes revestidas de concreto bruto com manchas escuras que pareciam sangue seco. O ar era opressor, carregado de um cheiro pútrido que fazia seu estômago revirar. "Não pode ser real", murmurou para si mesma. Mas a textura das paredes sob seus dedos, o frio que penetrava até os ossos, tudo isso era impossível de ignorar. Ao longe ela ouviu passos. Lentamente eles se tornaram mais altos, como se algo a estivesse perseguindo. Laura começou a correr, o som de sua respiração ecoando pelos corredores. Ela virou uma esquina e encontrou uma porta de aço com uma pequena janela de vidro fosco. Dentro, havia uma luz fraca e sombras movendo-se de forma irregular. Hesitante, ela espiou pela janela. A sala estava cheia de camas hospitalares, cada uma ocupada por algo ou alguém. As figuras estavam cobertas por lençóis ensanguentados que se mexiam de forma errática, como se seus corpos estivessem lutando para sair de dentro. No centro da sala, um homem com jaleco médico estava de costas para ela. Ele murmurava algo, mas as palavras não faziam sentido. Um amontoado de sons guturais como uma linguagem esquecida. Laura bateu na porta, quase sem pensar, gritando: "Quem está aí? Me ajude!" O homem parou. Lentamente ele virou a cabeça para encará-la, mas seu rosto era completamente liso, sem olhos, boca ou nariz. Apenas uma superfície lisa e brilhante. Laura recuou, mas a porta se abriu sozinha, como se a tivesse convidado a entrar. Dentro da sala, o silêncio era absoluto. As figuras nas camas continuavam a se contorcer sob os lençóis, mas não faziam nenhum som. Laura deu um passo hesitante para dentro e a porta se fechou atrás dela com um estalo alto. "Por que você está aqui?" A voz veio de todos os lados, profunda e cheia de um tom acusatório. Eu não sei", Laura respondeu, sua voz falhando. O homem de rosto liso levantou uma mão apontando para ela e as luzes piscaram. As figuras nas camas começaram a sair debaixo dos lençóis, seus corpos deformados, como se tivessem sido costurados de diferentes pedaços humanos. Olhos adicionais, bocas deslocadas, membros em lugares errados, cada um era um pesadelo ambulante. Eles começaram a avançar lentamente na direção de Laura, que se viu encurralada contra a porta. Ela gritou, batendo na porta com toda a força, mas ela não cedia. Uma das figuras estendeu uma mão em sua direção, seus dedos longos e ossudos tremendo, e tocou seu ombro. No mesmo instante, um frio cortante atravessou seu corpo. "Você faz parte agora",
disse a voz coletiva, enquanto tudo ao redor de Laura escurecia novamente. Laura acordou na enfermaria do hospital, ofegante e coberta de suor. Ela olhou ao redor e viu Marisa sentada ao lado dela, segurando sua mão com uma expressão preocupada. Você estava desaparecida por horas, Marisa disse. Te encontramos desmaiada perto do elevador do setor oeste. Laura tentou explicar o que havia visto, mas as palavras pareciam confusas. Ninguém acreditaria nela. Ainda assim, ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, enquanto o hospital estava mais movimentado, ela conseguiu acesso ao arquivo médico. Depois de horas procurando, encontrou um registro antigo datado de 12 anos atrás. O documento falava de um programa experimental conduzido no Memorial Ashworth, em que pacientes terminais eram usados como cobaias para transmissão de consciência. A ideia era revolucionária, transferir a mente de um corpo moribundo para um novo hospedeiro. Mas o experimento deu terrivelmente errado. Os registros diziam que os pacientes começaram a sofrer fusão psicológica, misturando memórias e identidades em um estado de agonia permanente. O arquivo final tinha apenas uma nota curta. Projeto encerrado. Setor oeste isolado. Manter sigilo absoluto. Laura fechou o arquivo, o coração pesado. Agora ela sabia que as coisas que vira e as vozes que ouvira eram as vítimas esquecidas daquele experimento sombrio. Mas o que ela não sabia era que, ao ler o arquivo, havia despertado algo que não deveria. Ao sair do arquivo médico, sentiu um arrepio familiar. Ao virar a esquina, viu uma sombra familiar no fim do corredor. E ela estava esperando. Laura parou no meio do corredor, os pés colados ao chão, como se algo invisível a segurasse. A sombra no fim do corredor parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O ar ao redor dela parecia vibrar, e um som baixo, como um sussurro coletivo, preenchia o silêncio. Ela deu um passo hesitante para trás, mas a sombra também se moveu. Um movimento rápido e brusco que a fez gritar. Laura! A voz familiar de Marisa quebrou o transe e Laura se virou. Marisa estava parada no corredor, a expressão cheia de pavor. Você precisa sair daqui agora, Marisa disse, segurando o braço de Laura e puxando-a com força. Você viu aquilo? Laura perguntou, tentando olhar para trás, mas Marisa a interrompeu. Não faça perguntas, não olhe para trás, apenas me siga. Elas correram juntas pelos corredores do hospital, mas o som de passos, pesados, úmidos, parecia segui-las. O ar ficou mais frio a cada passo e as luzes começaram a piscar. Finalmente, Marisa puxou Laura para dentro de uma pequena sala de utilidades e trancou a porta. Ela encostou-se à parede ofegante enquanto Laura tentava entender o que estava acontecendo. Marisa, você precisa me explicar o que está acontecendo. Laura disse, a voz tremendo. Marisa hesitou, passando as mãos pelo rosto como se tentasse organizar os pensamentos. Eu sabia que isso iria acontecer. Desde que você foi para a sala 305, você foi marcada. Marcada? O que isso significa? Marisa olhou diretamente para Laura, seus olhos cheios de medo. Aquelas coisas. Os pacientes do experimento, eles não estão mortos. Não completamente. Eles estão presos entre este mundo e outro, e qualquer um que se aproxime demais deles acaba arrastado para o mesmo destino. Laura balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Isso é loucura, são só histórias. Um experimento que deu errado, pacientes traumatizados, isso não significa que há algo sobrenatural acontecendo. Então como você explica o que viu? Os sussurros, as sombras, as vozes? Marisa perguntou, a voz carregada de urgência. Laura abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Ela sabia que não havia explicação racional. Marisa segurou os ombros de Laura com força. Se você quiser sobreviver, tem que sair do hospital agora. Pegue suas coisas, vá para casa e nunca mais volte. Antes que Laura pudesse responder, a porta da sala começou a bater violentamente, como se algo do outro lado estivesse tentando entrar. Marisa olhou para a porta e depois para Laura. Vá. Mas e você? Laura perguntou, a voz cheia de desespero. Alguém precisa atrasá-los. Agora vá. Sem pensar duas vezes, Laura abriu uma pequena janela na sala e se espremeu para fora. Laura correu pelo estacionamento deserto do hospital, sentindo o peso das sombras atrás dela. Quando finalmente entrou em seu carro e girou a chave, o motor falhou. Ela tentou novamente, e dessa vez o carro ligou. Mas os faróis iluminaram algo que a fez gritar. No meio da estrada que levava embora do hospital, estava a figura distorcida que ela havia visto na sala 305. Ela engatou a marcha ré, o carro derrapando pelo asfalto e deu a volta, pegando um caminho alternativo para sair da colina.
Quando finalmente chegou em casa, já era quase manhã. Mas o terror não havia terminado. Ao entrar em seu apartamento, encontrou as luzes piscando. O ar estava pesado, como no hospital, e um odor metálico enchia o ambiente. Não pode ser, murmurou, olhando ao redor. No espelho da sala, algo estava escrito em letras trêmulas, como se alguém tivesse passado os dedos sobre uma camada de vapor invisível. Você não pode fugir. Nos dias que se seguiram, Laura tentou evitar pensar no hospital. Pediu demissão, mudou sua rotina e até procurou a ajuda de um terapeuta. Mas as visões não paravam. Todas as noites, os mesmos sussurros preenchiam o silêncio de seu quarto. Ela via sombras se movendo nos cantos de sua visão e o cheiro metálico a seguia como uma maldição. Desesperada, ela decidiu voltar ao hospital uma última vez. Não para trabalhar, mas para encontrar respostas. Ao chegar lá, percebeu algo estranho. O estacionamento estava vazio e o prédio parecia abandonado. As janelas estavam quebradas e as portas principais estavam trancadas com correntes enferrujadas. Laura forçou a entrada por uma janela lateral e encontrou o interior do hospital completamente destruído. Era como se ninguém tivesse pisado ali por anos. Ela subiu até o setor oeste, guiada pelos mesmos sussurros que a atormentavam desde sua última visita. Quando chegou à sala 305, encontrou algo que a fez tremer. Seu próprio crachá, ensanguentado no chão. Ao pegá-lo, ouviu a voz novamente, clara e forte. Você voltou, e agora não pode mais sair. As luzes ao redor se apagaram e ela sentiu o chão ceder sob seus pés. Quando abriu os olhos, estava de volta ao corredor estreito de concreto, cercada pelas mesmas figuras deformadas de antes. Desta vez, não havia saída. Laura nunca foi encontrada. Dias depois, o Memorial Ashworth foi demolido, mas alguns trabalhadores relataram ouvir sussurros e passos enquanto desmontavam o prédio. E dizem, se você passar pela colina onde o hospital ficava, pode ouvir uma voz feminina sussurrando, ajude-me. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.